Estava no dia da primeira parte das discussões das proposições apresentadas. Antes de iniciar o novo vereador Eves, para falar sobre a indicação, Nobre, aproveitar você como membro, presidente da comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação de Leis, como nós temos projeto em pauta, ele foi dado também parecer das comissões, projeto hoje em votação, comente não apenas a indicação, mas também que possa dar uma apanhada em relação à questão dos projetos de leis em pauta e discussão que serão apreciados hoje em votação. Boa tarde, colegas vereadores, público presente, a quem nos acompanha através das redes sociais. Eu vou iniciar pelos projetos de lei, enquanto presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação de Leis. A gente estivemos reunidos ontem para analisar esses projetos e dar o parecer. E aí eu quero fazer um apanhado do que são esses dois projetos apresentados hoje, para votação no caso, e o porquê da nossa comissão ter optado pelo parecer favorável. Primeiro, o que é o projeto? Ele se torna o projeto de número o 07, que é uma modificação de um projeto criado em 2014. Ele consta com uma nova composição da CONTUR. E esse conselho ele vai passar a ter 10 membros. E aí a gente vai trazer algumas particularidades que se tornam muito importante a criação desse conselho, porque vai começar a decidir coisas relacionadas ao turismo do nosso município. E não vai ser uma decisão só do secretário, mas sim ter participação da comunidade, como também do Poder Executivo. E aí, esse conselho, desses 10 membros, 4 farão parte do Poder Executivo. Um representante da Secretaria Especial de Desenvolvimento Econômico e Turismo, um representante da Secretaria Municipal de Agricultura, um representante da Secretaria Municipal de Educação e de Infraestrutura. E teremos 6 membros representantes da sociedade e do setor produtivo, um representante de guia de turismo, um representante de comunidades tradicionais quilombolas, um representante de bares e restaurantes, um representante de pousadas e hotéis e um representante das associações de artesãos, que são as pessoas que têm ligação direta com o nosso turismo, que muitos deles se sustentam através do que nós temos para oferecer em nossa cidade. E também um representante da CDL, Câmara de Dirigentes e Lojistas. E aí a nova periodicidade das reuniões, que aí se torna muito importante essa questão dessas reuniões. Antes as reuniões eram mensais, 12 reuniões por ano. Agora as reuniões vão passar a ser trimestrais, mínimo de 4 reuniões por ano. Por que essa mudança? Ela vai estar mais compatível à realidade dinâmica local, otimiza o tempo dos conselheiros e mantém a efetividade das deliberações. Porque muitas vezes, quando você tem muitas reuniões, acaba que você está numa reunião para marcar próximas reuniões e não decide nada. Então é muito melhor a cada trimestre os conselheiros estarem se reunindo, debatendo, porque justamente quando a gente tem Carnaval, Semana Santa, São João, então dá para decidir muita coisa dentro do turismo local da nossa cidade. E a definição clara de quórum deliberativo. 2/3 dos membros, a reunião tem caráter deliberativo, pode tomar decisões. Então, se tem 2/3 dos 10, o conselho vai poder tomar alguma decisão. Menos de 2/3 vai ser só uma reunião, só uma consulta, uma conversa. Não vai ter caráter deliberativo. E por que essas mudanças são necessárias? Cumprimento com a jurisprudência do STF e outra, a gente precisa deixar bem claro aqui. Os membros do Poder Legislativo, e aí as pessoas podem questionar por que os vereadores não vão fazer parte disso, porque nós aqui fiscalizamos o Executivo, então a gente não pode infringir essa lei e essa regra do Executivo que fiscaliza o Legislativo, que fiscaliza o Executivo, e se tiver algum representante dos vereadores, vamos estar fiscalizando nós mesmos, então já se torna errado. Aí a gente viola o princípio da separação dos poderes e gera um conflito de funções. E aí a gente traz a eficiência administrativa, como eu falei, reuniões trimestrais são mais realistas, é o que a gente tem, o quórum e o foco em participação.
E aí a gente tem alguns impactos práticos: adequação constitucional, com participação social, e 6 dos 10 membros são da sociedade, lojistas, artesãos, então isso traz muito, é muito importante. Valorização das comunidades quilombolas, então essa participação deles dentro do conselho, a gente vai estar valorizando mais a região, e eficiência nas reuniões. E aí, falando do nosso parecer, o projeto ele está em plena conformidade com a Constituição Federal, jurisprudência do STF, interesse público e boa técnica legislativa. Então é por isso que a nossa comissão ela vota pelo parecer favorável e indica aos novos vereadores também que possam estar acompanhando o parecer da comissão. Passando para o projeto de lei número 8, 2026, do Poder Executivo, e abre um crédito adicional suplementar para atenção especializada em saúde. E aí o que é este projeto? A gente muitas vezes foca só no valor desse projeto em si. Ele tem um valor de R$ 499.970. Vai ser incluso no orçamento. E de onde vem esse dinheiro? Recurso federal, incremento temporário para atenção especializada em saúde, emenda parlamentar individual, e não aumenta os impostos locais, e o recurso já está disponível e garantido. É por isso que tem a importância da nossa aprovação. E uma não aprovação, a gente vai estar devolvendo recurso, deixando de usar. E para que é que será usado? Manutenção de serviço da atenção especializada em saúde, vai incluir consultas com médicos especialistas, cardiologista, ortopedista, ginecologista, exames especializados, procedimentos de média complexidade e atendimentos a pacientes referenciados pela atenção básica. E aí, por que é importante? O fortalecimento dessa rede especializada. A atenção especializada é o segundo nível do Sistema Único de Saúde, o SUS. Então, nós temos o nível 1, que é a atenção básica, posto de saúde, PSF. Nível 2, atenção especializada, que são as consultas especializadas, exames. E o nível 3, que é da alta complexidade, hospitais e cirurgias. Sem o nível 2 funcionando bem, que é esse recurso que tem para isso, os pacientes vão direto para hospitais. Então, muitas vezes a gente vai sobrecarregar a urgência do nosso hospital se a gente não tiver esse recurso. Com esse recurso, as pessoas vão passar pelo cardiologista, então, se tem algum problema cardiológico, já vai ser tratado. Então, já deixa de estar sobrecarregando o hospital e já trata da alta complexidade. Então, por isso que esse recurso é de extrema importância, a aprovação. A gente tem a redução das filas, mais consultas especializadas, menos tempos de espera para a população, diagnósticos mais rápidos e tratamentos mais efetivos. Uma economia para o município, que investir na atenção especializada, a gente evita internações mais caras. Ou seja, uma consulta com um cardiologista custa menos que uma internação por infarto. Um exame preventivo custa menos que uma cirurgia de emergência. E o diagnóstico precoce economiza recursos no futuro. É um recurso federal, como eu falei, já está garantido. O dinheiro está disponível, se a gente não aprovar, a gente vai perder o recurso. Então, ele tem fundamentação legal, o recurso está garantido, não infringe nenhuma lei, então nós votamos pela aprovação à Comissão de Constituição, Justiça e Redação de Leis. E aí, presidente, agora eu vou falar para os nossos colegas sobre a minha indicação. Eu trago hoje uma indicação que ela trata de um assunto que tem sido muitas vezes um problema para o nosso município. E aí, quando eu trago aqui um estudo de viabilidade para revitalizar o Canal do Teixeira, o Riacho do Teixeira, é porque a gente vai estar se preparando para poder resolver um problema que não é de hoje e tem muito tempo e que também precisa de muito investimento. A partir do momento que a gente faz um projeto, um estudo de viabilidade, onde a gente vai do início do riacho do Canal do Teixeira até o final dele, vendo quais são os pontos que precisam de passagem molhada, vendo quais os pontos que precisam de pontes, vendo quais os pontos que precisam desassorear, que precisam ser feitos a parede de concreto, que precisa ser alargado. Com esse estudo, não impede que nenhum de nós vereadores, quando estamos com contatos com os nossos deputados, para que eles coloquem emendas dentro do nosso município para que faça algo dentro do Canal do Teixeira. Por que eu peço para a Secretaria de Infraestrutura, com a equipe de engenharia, que ele possa fazer isso? Porque aí a gente vai ter noção do problema realmente.
O que a gente só vê quando já acontece, quando as chuvas vêm e começa a causar todos aqueles transtornos que muitas vezes a gente sabe que dá para fazer alguma coisa. E com isso, a gente sabe, para revitalizar todo o canal do Teixeira, a gente precisa de X, precisa ser investido nisso e aquilo outro. Quando a gente consegue um recurso, a gente pode estar colocando, vou colocar esse recurso aqui, o deputado, a gente conseguiu com o deputado um recurso X para ajudar o município, para que faça o bairro Santa Luzia, para que faça agora o setor do Paulo Guerra, para que faça a parte do centro. Porque a gente entende, sabe, que tem mínimo de conhecimento, sabe que é uma obra muito cara. Ela é uma obra muito cara, mas que precisa ser feito. A cidade tem crescido, as chuvas têm aumentado, e isso é uma realidade. Apesar da gente ser um município que chove pouco, mas quando ela vem, elas estão vindo a cada vez mais fortes. Isso é um pouco também do que a gente passa com o clima, com o cuidado do nosso planeta. Tem alguns estudos que dizem que localidades que chovem muito vão chover muito mais, localidades que são muito quentes vão ser ainda mais quentes, e as chuvas, quando ela vem, no nosso caso que são poucas, elas vão vir cada vez mais fortes. É algo que eu tenho que me preocupar, meu filho tem que me preocupar, meus netos, meus bisnetos, com cuidado também com o nosso meio ambiente. Mas, tratando dessa indicação em si, a gente precisa que seja feito esse trabalho para que todos nós, Santa Maria, tenham conhecimento do quanto é que a gente precisa ter para revitalizar todo esse canal. Eu tenho certeza que nós, enquanto vereadores, vamos correr atrás dos nossos deputados, nas viagens a Brasília, para que eles possam investir recursos para que possa ser feito esse canal. Então, peço a aprovação de vocês dessa indicação para esse estudo de viabilidade. Muito obrigado. Hoje nós temos a ausência dos